Ele tinha várias frases muito marcantes. Essa de crises, por exemplo, ele tinha por conceito. Ele falava: se nós estamos num buraco, primeira coisa, paremos de cavar. Para conduzir o processo de reorganização de uma crise. Mensalão foi assim. Hoje a Polícia Federal é o que é por causa do Márcio Tomás Bastos, e acho que esse crédito muitas vezes não é dado a ele, não é lembrado. Foi um acompanhar, e nós tínhamos alguns clientes na Lava Jato, um acompanhar de um crescente dessas autoridades, seja Ministério Público, seja juiz, cometendo equívocos e ninguém conseguindo frear ou colocar ali limites para o que estava acontecendo. Olá! O assunto do Papo Amado de hoje é uma das personalidades mais fascinantes da advocacia brasileira, Márcio Tomás Bastos. Um personagem que dá pra gente descrever como o que atuou em mais de 500 tribunais de júri, defendeu poderosos da política, poderosos do mundo empresarial, defendeu na ditadura perseguidos políticos e sindicalistas do ABC, foi quando ele conheceu o Lula, de quem ele se tornaria ministro da Justiça depois. E quero abordar também essa dimensão dele como ministro, porque foram 4 anos muito importantes de realizações que marcam o país até hoje. A reestruturação da Polícia Federal, que fez com que a PF chegasse a castelos até então inalcançáveis, com aquelas operações, algumas delas depois ele se tornaria crítico, inclusive. Foi a pessoa que criou o Conselho Nacional de Justiça, que é o controle externo do Poder Judiciário, que permite algum tipo de punição ao juiz e aperfeiçoamento da justiça. Demarcou a terra indígena Raposa Serra do Sol, que era uma das mais polêmicas demarcações até então, e teve como articulador político uma importância muito grande em ajudar a salvar o governo Lula da areia movediça do Mensalão. Eu nunca entrevistei o Márcio Tomás Bastos, adoraria ter conseguido, tinha 1 milhão de perguntas para fazer para ele, mas na falta do Márcio, que morreu em 2014, eu convidei 3 de seus discípulos, parceiros, pessoas que com 26, 27 anos começaram a trabalhar com ele. Ele gostava de trabalhar com gente jovem, e que foram alguns dos escritores do livro O Ministro que Mudou a Justiça, que saiu pela Civilização Brasileira. Muito obrigado por terem topado, Maíra Salome, Pierpaolo Bottini e Beto Vasconcelos. Obrigado demais aos 3 por terem topado esse Papo Amado. A primeira temporada do Papo Amado é o oferecimento da Ambipar, do BR Partners. A gente está gravando no escritório de São Paulo do Jus Brasil, a quem a gente agradece pela locação. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no Amado Mundo no YouTube, segue a gente no Instagram é amado.mundo, a gente está no TikTok, no Threads, no Blue Sky, no X, no LinkedIn, eu acho que eu falei de todas as redes sociais. Por favor, ative as notificações no YouTube para você saber sempre, às segundas-feiras, assim que a gente subir um novo episódio, um novo entrevistado, você ser o primeiro a saber. Vamos lá. Pierpaolo Bottini, eu vou começar por você. E o critério não é a idade, eu juro. Aliás, eu nem sei se você é o mais velho. Mas eu queria te perguntar sobre... Você estava na primeira gestão, você estava no Ministério com o Márcio, e eu acho que a face mais famosa do trabalho dele, talvez não tenha sido a mais importante, mas a mais famosa, foi a reestruturação da Polícia Federal. Porque aquilo teve uma consequência para o país muito visual, muito midiática, inclusive, que foram centenas de operações durante o governo Lula, começando já em 2003. E depois, o próprio Márcio passou a ser um crítico de alguns desses excessos da PF. Qual era a visão que o Márcio tinha depois de ter saído já do Ministério sobre esse sistema de enfrentamento ao crime, que eu acho que tinha na PF essa face mais evidente, mas passou por autonomia do Ministério Público, passou por CAD, passou pela própria reforma do Judiciário. Qual era o balanço que ele fazia desse trabalho dele entre erros e acertos? Bom, primeiro agradecer a possibilidade da gente falar do querido Márcio Tomás Bastos e dizer que o Márcio nunca se arrependeu de nenhuma das medidas que ele tomou, das reformas que ele fez.
da Polícia Federal foi muito interessante, porque o Márcio, quando entrou no Ministério da Justiça, ele entendeu que um dos instrumentos mais relevantes para combater o crime organizado era a Polícia Federal. Então ele fez uma operação, na verdade, muito ousada, politicamente muito interessante, que a primeira coisa que ele vai pedir para o presidente Lula é que houvesse um aumento significativo no orçamento da Polícia Federal para que ele pudesse abrir novos concursos e equipar a Polícia Federal. E isso foi feito. Houve uma série de críticas, inclusive internas do governo, porque entendia que o orçamento devia ser gasto em outras coisas, mas ele conseguiu fazer isso e ele criou, sim, um corpo muito importante, autônomo, independente. Ele reorganizou a Polícia Federal e, claro, uma corporação que ganha relevância, ganha autonomia, ela acaba cometendo alguns excessos, mas esses excessos, no próprio tempo que ele foi ministro, isso acabou sendo controlado. Eu lembro que teve algumas operações em escritórios de advocacia que foram muito criticadas e questionadas, e ele fez uma portaria disciplinando isso, organizando isso. Então, eu acho que ele teve a coragem de reformar de maneira muito... Hoje a Polícia Federal é o que é por causa do Márcio Tomás Bastos, e acho que esse crédito muitas vezes não é dado a ele, não é lembrado, então é o que é. E isso foi muito importante. Então eu acho que ele nunca se arrependeu nem de mexer nisso e nem, como você disse, de enfrentar a questão do judiciário. Né? Quando o Lula fala da caixa preta do judiciário, ele criou a Secretaria da Reforma do Judiciário. Imagina, no Poder Executivo, no governo Lula, alguém criar uma Secretaria da Reforma do Poder Judiciário. Evidentemente, no começo aquilo foi muito mal visto. Acho que o Márcio teve uma ousadia importante que teve como resultado o fortalecimento da Polícia Federal e a criação do CNJ, da súmula vinculante, enfim, toda a reforma do Judiciário com a emenda constitucional 45. Vou pular anos, porque tem um pouco a ver com isso que a gente está falando da Polícia Federal, mas outra decisão de governo naquela época foi a autonomia do Ministério Público ser não só respeitada no que estava na Constituição, mas mais que isso, que era a coisa das listas tríplices, né? Que passou a ser seguida pelo Lula, com o Márcio como ministro da Justiça. E para muitos críticos dos erros que o Ministério Público cometeria anos depois na Lava Jato, aquilo ali, para algumas pessoas, está na origem de um empoderamento indevido do MP. Aí eu queria te perguntar, Maíra, porque você estava com o Márcio, era sócia dele no escritório, no início da Lava Jato, né? Ele pegou bem o iniciozinho. Como que ele via naquele momento essa postura do Ministério Público? Qual era exatamente a proposta de acordo que ele botou na mesa ali, de tentar fazer as empreiteiras admitirem os crimes que tinham cometido? Bom, acho que aquela época foi uma das épocas mais difíceis, não só para o Márcio, mas para todos os advogados criminalistas, né? De fato, aquele início de Lava Jato não é o que hoje a gente sabe que se desenvolveu e se desenrolou, e que a gente consegue ver com muita clareza onde foram os erros. Então, foi um acompanhar, e nós tínhamos alguns clientes na Lava Jato, um acompanhar de um crescente dessas autoridades, seja Ministério Público, seja juiz, cometendo equívocos e ninguém conseguindo frear ou colocar ali limites para o que estava acontecendo. E havia desde o início essa preocupação no Dr. Márcio, né, de conseguir detectar onde estavam os erros, mas sempre com muito respeito. E quando você fala, Guilherme, sobre o Ministério Público, é impressionante que mesmo quando o Márcio detectava ali que algum abuso tinha sido feito ou que uma autoridade estava saindo dos limites da sua atuação... Achei que você ia falar das 4 linhas da Constituição. De forma alguma, mas ele sempre respeitava as autoridades e tentava colocar isso de uma maneira muito respeitosa. Então ele foi vendo esse crescente, até os acordos de colaboração que eram feitos e sempre com muita preocupação, porque havia ali já uma aparente e evidente, eu diria, ilegalidade. Ele via com muita preocupação e tentava colocar isso de maneira respeitosa para as autoridades. Então, isso eu acho que eu destacaria como ponto número 1, que mesmo diante de todo esse contexto, ele sempre tratava cada um dentro do seu quadrado e com muito respeito, né? Mas, desde o início, e a gente tinha clientes empreiteiras como clientes, ele tinha essa preocupação das empresas não quebrarem. Então, ele já antevia que havia essa possibilidade
de todas irem para o buraco. Então havia essa preocupação de colocar as pessoas jurídicas em um acordo que pudesse salvá-las para dar continuidade à atividade econômica, independentemente de ter ali uma punição de pessoas físicas. Essa minuta, ela chegou a ser rascunhada, foi negociada, mas isso só ficou nas preliminares, né? Não chegou a desenvolver, inclusive quando ele falece em novembro de 14, esse acordo ainda estava na mesa, mas não deu certo dos outros advogados darem continuidade a ele. Então tinha ali um draft, vamos dizer, de um acordo de leniência a ser travado com as pessoas jurídicas, IPGR, Procuradoria-Geral da República. Beto, qual era a importância do Márcio no primeiro governo Lula, assim, como figura do governo? E qual foi a real participação dele na escolha de ministros do STF naquele período e depois também, já quando ele tinha saído? Ele ainda influía na escolha de ministros no segundo governo? E você que no governo Dilma desempenhou diferentes funções como secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, foi chefe de gabinete da Dilma, ele manteve uma interlocução com a Dilma, não mais colega dele, mas presidente? Bom, obrigado, Guilherme. 7 perguntas aí para você. Me ajude a lembrar, por favor. Mas obrigado pelo convite. Né? Acho que temos algumas histórias juntas e uma derradeira e muito, muito marcante, né, no dia. Guilherme, ele era indiscutivelmente, ele foi um dos principais ministros do primeiro mandato do governo Lula. A começar pelo próprio Ministério da Justiça, marcando uma gestão de 4 anos, mais de 4 anos, contínua, o que não havia acontecido nos últimos quase 10 anos no país, onde, por razões distintas, diversas, onde muito proeminentes ministros da Justiça estiveram no cargo, mas não por tanto tempo. Ele foi o mais longevo e durante muitas décadas ele foi o mais longevo ministro da Justiça e conseguiu estruturar para a pasta prioridades muito marcantes. Ele, que era um advogado criminalista, sem experiência na gestão pública, ele conseguiu, em primeiro lugar, montar uma equipe que ele reputava uma equipe muito próxima, tecnicamente preparada e muito jovem. Muito jovem, isso era uma característica muito marcante do Dr. Márcio, que era escolher pessoas jovens com vocação para aquelas missões. Ele gostava de trabalhar com gente jovem, Ele gostava muito. E isso é uma característica não muito comum nos gabinetes de Brasília, em que há a experiência, ou se espera uma experiência de cargos mais altos. Ele colocou em cargos altos pessoas muito jovens, ele dizia, e brincava que não confiava em ninguém com mais de 30. O Pierre mencionou aqui a reforma da Polícia Federal, mas para ficar num campo de segurança pública, a reestruturação da Polícia Federal, que até hoje é muito marcante, ele reestruturou e construiu, na verdade, o sistema penitenciário federal. Lembre da crise do momento, onde não havia onde alocar o Fernandinho Beiramar e outros criminosos. Ele inicia, depois de previsto na lei em 1984, o sistema penitenciário federal. Ele estabelece o programa de desarmamento. Não vamos esquecer o quanto que a mobilização pelo desarmamento no país foi relevante. Culminou depois com um referendo que, eu acho que podemos dizer, foi um ato democrático muito importante, mas foi uma derrota nossa, que acreditava naquela proposta. Ele reestrutura a inteligência da Polícia Federal, reestrutura os gabinetes especiais, reestrutura o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro com a ENCLA. Ele estabelece como prioridade a reestruturação do sistema de defesa da concorrência, com o novo CAD, o Sistema de Defesa do Consumidor, com o SINDEC. Ele reestrutura todas as demarcações de terras indígenas e conclui a demarcação da maior e mais relevante e ao longo do tempo mais estagnada demarcação, que é a Raposa Serra do Sol, né? Que era uma polêmica
iniciativa, mas ele vai, conduz, enfrenta, e ele estrutura a reforma, a chamada reforma do judiciário, a reforma constitucional, a reforma infraconstitucional, ali sob a liderança do Sérgio Renaud, do Pia, do Renato e tantos outros brilhantes servidores que ali estavam. E ele faz isso, como lembrado pelo Pia, ele faz isso com um início de resistência, mas ele com a sua capacidade de articulação, e aí vem um elemento fundamental, Guilherme, ele constrói todas essas agendas com uma capacidade única de articulação, de identificar quem seriam os melhores parceiros na condução dessas políticas e leva à frente a sua execução. Em 4 anos, um pouco mais, ele entrega todas essas prioridades. Faz o mesmo na política também. O Dr. Márcio em vários momentos de crises dentro de um governo, que por essência é gestão de crises, num país que precisa de profundas mudanças, o Dr. Márcio é um interlocutor com os principais expoentes da mídia, da imprensa nacional. Lembrando a época, Tivita da Veja era vivo, Roberto Marinho era vivo, dentre outros, Frias. Ele é um grande interlocutor para esclarecimento de um governo de esquerda que chega pela primeira vez ao poder, para interlocução sobre aquelas políticas e sobre crises como a que foi deflagrada com o Mensalão. É um articulador também com o setor privado. Frequentemente, Márcio Tomás Bastos, aqui em São Paulo, Rio, em outros lugares, conversando com as principais lideranças empresariais do país. Então ele exerce não só uma função muito marcante no Ministério da Justiça, com as políticas prioritárias que ele tinha, mas também como um grande articulador político do governo Lula, em especial nos momentos de crise. E aí, para não esquecer, você me fez uma provocação do Supremo. Dos ministros do STF. Dos ministros do STF. Ele, claro que ele tem no primeiro mandato uma participação muito relevante na definição, a escolha, por óbvio, de cada um, e cada uma delas e foram dos presidentes Lula e presidenta Dilma, mas ele, sim, ele sempre esteve na sala, no processo decisório, às vezes definindo junto com o presidente e colaborando mais à frente com a presidenta Dilma, o nome propriamente dito, ou, ainda que não tivesse sido propriamente a ideia dele o nome, construindo as opções dentre aqueles perfis definidos pelo presidente. Né? Os primeiros 3 que foram indicados foram o ministro Peluso, o ministro Aires Brito e o ministro Joaquim Barbosa. Maíra, você tinha ido você advogava com ele, era sócia dele, estava no dia a dia, você foi a Miami com ele visitar o Ávila, que era o cliente, estava fugido em Miami, né? Ou ele foi sozinho? Na verdade, Guilherme, o que aconteceu a gente já advogava para esse cliente e tinha um processo fora, enfim, ele não podia viajar para cá, ele não estava foragido, ele respondia a um processo, a uma investigação, e a gente se comunicava por reunião online, telefone. Várias vezes a gente tinha que ir lá falar com os advogados americanos, com o próprio cliente. Chegava na hora H, o Dr. Márcio não conseguia ir. Vamos lembrar que era época de Lava Jato e 79 tudo anos, acontecendo aqui. Não era nem pela idade, não. Porque de fato ele trabalhava loucamente mais do que eu, ele parecia ter 25. Mas ele queria ir, não conseguia, porque tinha algum compromisso aqui, chegava na hora H, não dava. E eu fui algumas vezes sozinha, obviamente o cliente não me aguentava mais, ele queria ver o Dr. Márcio. E aí chegou essa última, em novembro a gente precisava ir para lá, era uma reunião. Só lembra muito rapidamente o que era o caso, para as pessoas que não sabem. Era o caso da FIFA, a gente tinha a questão da investigação, que lá se investigava sobretudo a questão da corrupção privada, então não tinha investigação até então aqui. E lá tinha todas aquelas apurações, o Ávila virou colaborador, então tinha uma série de compromissos que ele tinha com as autoridades de lá, que ele deveria cumprir. O assunto todo ainda não tinha chegado no Brasil, então tinha toda uma questão de sigilo, os advogados americanos, a gente precisava entender o reflexo de tudo que estava acontecendo lá no Brasil, então tinha essa cautela e por isso a necessidade de um advogado brasileiro naquele momento. E
em meados de novembro, a gente precisava ir para lá, tinha umas questões importantes acontecendo, previamente a uma reunião com o Departamento de Justiça de lá. E quando o cliente pede para a gente ir, eu falo, bom, doutor Márcio, agora eu não vou. Sozinha, eu simplesmente não vou, porque ele vai me mandar de volta. Não, tudo bem, eu vou, mas eu vou na terça de manhã e volto quarta no fim do dia. A gente chega aqui quarta de manhã. Sim. Tudo bem, ótimo, a gente vai, faz uma reunião e volta. E ele sempre teve muito bem de saúde. Eu brinco que ele era mais saudável do que todos nós. Ele estava no meio de uma reunião, pedia lá o iogurte com linhaça, comia no meio de uma reunião super importante, porque ele não podia falhar com a alimentação, com a saúde, com o exercício. Ele era muito preocupado com isso. Enfim, fomos, ele estava bem. E ao longo do dia, ele estava realmente, a gente percebia que ele não estava conseguindo muito falar. E eu lembro que foi a primeira vez lá em na Miami. vida, em Miami, reunião com o cliente, com os advogados americanos, para prepará-los para essa reunião para o Departamento de Justiça, com o Departamento de Justiça. E eu vi que ele não ele entrou mudo e saiu calado. E eu lembro que foi a primeira vez que eu saí de uma reunião muito brava com ele. E eu saí estrelando. Como assim? Eles queriam te ouvir. Você não falou uma palavra, doutor Márcio, o que a gente vai fazer no caso e tal? Ah, mas será, Mairinha, que eu fui assim mesmo? Será que a coisa estava ruim? Enfim, contemporizou. E ao longo do voo ele passou muito mal. Ele tossiu muito. E a gente chegou de madrugada, ele foi para a casa dele e ele realmente trabalhava muito, ele era workaholic, assim, não parava. E ele me liga por volta de 8h30, 9 horas e fala, bom, não vou hoje, eu vou trabalhar daqui, tenho umas reuniões para fazer, vou fazer em casa. E aí passa esse dia, na quinta-feira de manhã, isso era meados de novembro, acho que lá pelo dia 8, o Augusto Arruda Botelho, que estava com a gente para um dos clientes da Lava Jato, vai fazer uma reunião com ele e vê que ele está muito mal. E leva ele à força para o hospital. E lá ele fica uma semana. Do próprio hospital, ele acaba despachando com muita gente, ele não para de trabalhar. Enquanto ele estava no hospital, deflagra uma das fases da Operação Lava Jato, que é a que prende os executivos das empreiteiras, e é aquele furor, enfim, e ele trabalhando ali da maca, né? E dá uma semana, eu recebo uma ligação, era quinta-feira, feriado, 20 de novembro, aniversário do Pier, e recebo uma ligação da família dizendo que ele havia falecido. E é engraçado porque dias antes eu tinha visitado ele no hospital para trabalhar, ele tinha me chamado para falar de um cliente específico e ele de fato estava mal já, né? Assim, estava respirando já estava com oxigênio no rosto, ele já estava debilitado, mas para quem conhecia ele, o perfil dele, era inacreditável que ele pudesse falecer em algum momento, né? A gente achava que ele podia viver por mais muitos anos. E eu recebo essa ligação e a primeira pessoa que eu ligo é o Pier. Eu não sabia o que fazer, ligo para o Pier, então, doutor Márcio faleceu. O Pier achando que eu estava ligando para dar parabéns, mas não, e ele liga para o Beto. Aí eu falo pro Beto, aconteceu isso, e o Beto fala, você tem certeza? Porque a gente precisa avisar a Dilma, presidente. Eu falei, pô, certeza, né? A gente nunca achava que ele ia morrer. Eu falei, peraí. Eu liguei pra Maíra de novo, falei, Maíra, tem certeza? E ela falou, claro que eu tenho certeza. Aí eu falei pro Beto, e aí que ele deu a notícia pra presidente. Então foi bem. E aí ela vai para São Paulo, né? E é curioso que esse efeito, ele é um efeito em cadeia, porque o Dr. Márcio tinha essa força e ele demonstrava essa força. Então, a dúvida que a Maíra teve ao receber a ligação, quando ela passa para o Pier tem a dúvida, me repassa, eu tenho de volta, ele devolve para a Maíra, volta para mim. Quando eu falo com a presidenta, ela faz a mesma pergunta. Tem claro, certeza? É uma pergunta muito comum nesses momentos, mas era muito genuíno, sabe? Primeiro que ela tem um momento de um silêncio muito marcante nessa hora que ela recebe a notícia. Ela realmente gostava muito do Dr. Márcio. E a confirmação, mas você tem certeza? E aí, dado o fato de que eu tinha devolvido 2 vezes, né? Eu, sim, confirmei. E aí, sim, ela vai para São Paulo. Ela se desloca imediatamente para São Paulo. Pia, qual foi a importância do Márcio? Você era secretário da Reforma do Judiciário em 2005. Qual foi a importância real do Márcio ali na operação de salvar o governo daquela areia movediça do Mensalão?
Acho que a principal característica do Márcio era a serenidade, né? Era impressionante, porque muitas vezes o mundo estava caindo, você tinha certeza que ia dar tudo errado, ia explodir tudo, e você entrava na sala dele e ele tinha essa característica, ele acalmava as pessoas. Então você saía de lá, a gente costuma falar, talvez não com o problema resolvido, mas o problema num pacotinho aqui, em que você sabia aonde, em que prateleira você tinha que colocar o problema. Então ele tinha essa tranquilidade. Eu acho que no primeiro momento, quando ele criou a Secretaria da Reforma do Judiciário, como disse, foi um ato muito ousado, porque teve uma reação em cadeia do Judiciário, eles realmente ficaram muito incomodados com aquilo, e o Márcio, com a habilidade dele, ele foi desamarrando essas resistências, ele foi fazendo as conversas. O Márcio ia no Senado Federal para tratar da aprovação da reforma constitucional do Judiciário, ele ia falar com os ex-clientes dele. Então ele ia falar com o ACM, ele falava com aquelas pessoas, mas não era só o ministro da Justiça do governo Lula, era um advogado que teve com eles nos piores momentos. Então ele também tinha essa porta aberta para fazer esse tipo de diálogo. Então isso foi muito importante para conseguir aprovar essa reforma. E mais do que isso, ele era muito respeitado pela imprensa, porque o Márcio tinha uma frase, uma máxima que ele sempre falava, que quando a imprensa começava a atacar muito o governo, e atacava muito o governo Lula por vários motivos, ele dizia: a imprensa não tem que ser justa, a imprensa tem que ser livre. Então a gente não pode querer que a imprensa julgue o governo com o nosso parâmetro, o parâmetro de quem quer. A imprensa tem que ser livre, ela fala o que ela quiser, claro. Se ela não afetar a honra de ninguém, ela... Então ele tinha esse respeito dos jornalistas, ele tinha esse respeito dos parlamentares, ele tinha esse respeito da comunidade jurídica, e isso fazia com que ele conseguisse ver as crises de uma forma muito ampla e organizar. Então realmente, e muito tempo depois do governo, quando a gente estava na advocacia, quantas vezes a gente não ia no escritório do Márcio para levar problemas que nem era caso com ele, a gente tinha um caso específico e levava. O que você aprendeu no dia a dia ali, observando o jeito dele de negociar? Nossa, tudo, né, Guilherme? É difícil falar. Realmente, eu acho que essa capacidade do Márcio e que não é uma característica que se encontra nos criminalistas, né? Geralmente, o criminalista está formado na litigância, no contencioso, coisa que o Márcio fazia muito bem. Aliás, ele fazia júri como ninguém, ele era combativo na defesa como ninguém, mas ele tinha esse plus, que sobretudo, eu diria, na geração dele não se vê, que é essa capacidade de negociar, de ceder, de conseguir conquistar o interlocutor, de ter respeito perante esquerda, direita, Ministério Público, juiz, e de ter essa serenidade na hora de negociar, na hora de fazer uma reunião, na hora de fazer uma sustentação oral, de falar com o juiz, de falar com uma autoridade, de falar com os clientes. Eu acho que essa reunião de características formava esse advogado único, né? E isso faz com que todos os discípulos dele, eu me incluo aqui, aprendessem a advogar de uma forma muito diferenciada. É difícil ser como ele, eu acho que ele se destaca mesmo como esse advogado dos advogados, como esse oráculo, como o Pierre falou, que eu acho que é o que a gente mais sente falta ali, de ter uma pessoa que tem uma visão macro dos problemas, que, aliás, ele era muito contratado por isso, né? O escritório era muito buscado para isso, para ter esse olhar e essa estratégia macro dos problemas. Ele tentou passar isso de alguma forma para quem conseguiu estar do lado dele, seja no governo, seja na advocacia. Ele conseguiu passar isso para muita gente, para todos esses bebês que trabalharam com ele. A creche do Dr. Márcio, né? Ele tem uma desculpa, Maíra, ele tem uma característica, vocês vão lembrar, ele tem uma característica muito marcante também, que era o humor. Havia uma lenda de que os ministros da época do presidente Fernando Henrique Cardoso caíram logo após colocar em cerimônias envolvendo povos indígenas o cocar. Então o Dr. Márcio tinha, dentre outras manias, ele tinha uma certeza: eu não posso no meu mandato colocar um cocar na cabeça, em nenhum evento. Então tinha uma orientação no cerimonial que era: por favor, isso pode vir a acontecer e eu tenho que tratar com muito respeito. Mas ele tinha isso como uma decisão pessoal dele. E não o fez. Mas um dia alguém
muito desavisado, foi muito mais rápido que o cerimonial e foi com o cocar por trás. E ele percebeu, mas ele sutilmente ele colocou a mão aqui assim, ó. E, portanto, o cocar não encostou na cabeça dele. E depois fomos falar, e aí, doutor Márcio? Ele falou, não tocou na minha cabeça. Não tocou. Ele tinha várias frases muito marcantes. Essa de crises, por exemplo, ele tinha por conceito. Ele falava, se nós estamos num buraco, primeira coisa, paremos de cavar. Para conduzir o processo de reorganização de uma crise. Mensalão foi assim. Mensalão, você imagina, uma primeira crise estrutural de um governo envolvendo principais nomes de comando, e ele tinha que acalmar as diversas pessoas que queriam rapidamente tomar iniciativas. Ninguém sabia lidar com aquilo. Pia, e os cadernos? O mistério dos cadernos. Você trouxe? Estão aqui. Perdi. O que são os cadernos? Escapou, Explica. perdi. Não, os cadernos, o Márcio, ele dizia que ele tomava nota num diário de tudo o que acontecia na vida dele. Inclusive as discussões políticas, as articulações, os bastidores. É o sonho de qualquer biógrafo isso. Totalmente. Sem dúvida. E ele realmente, várias vezes você via ele anotando, e parece que ele anotava a caneta em cadernos, e ele mesmo falava que aquilo era... Ele tinha esse diário, ele tinha todos esses cadernos, e ele teria guardado isso num cofre, e ele falava que depois que ele morresse, tantos anos depois, se ele morresse, ele então pediria para alguém da confiança dele publicar, né? Porque os crimes eventuais das pessoas que tinham interlocução com ele estariam prescritos, então não teria problema nenhum. E ficou essa lenda dos cadernos. Depois que ele faleceu, eu acho que a gente até conversou com a família dele, falou, olha, vocês têm que olhar essa casa inteira para achar esses cadernos, e nunca ninguém achou esses cadernos. Então reza a lenda ainda que eles estão com alguém de confiança, em alguma casa lugar forte, em algum banco no exterior, e que quando der o prazo que ele estabeleceu, eles vão aparecer. Eu vou fazer um disclaimer aqui, na verdade... Estão com você. Não estão. Ela esperou esse momento para revelar. A gente foi atrás, de fato. Quando a gente começou a organizar o livro, a ideia do livro era apresentar o Márcio como homem público, porque afinal ele já é muito conhecido como um grande advogado, como um grande criminalista. E a família dele, sobretudo a filha, guardou muita coisa. E era essa a esperança. E eu tive essa conversa com ela. Cadê os cadernos? Vamos trazer. Não necessariamente a gente precisa publicar, mas cadê os cadernos? Porque deve ter, se houver, deve haver coisas no caderno que são publicáveis. Sim, exato. Outras ainda Nem não. tudo é absolutamente sigiloso. Exato. Né? Mas ele adorava manter o mistério. E ela disse que foi atrás. Até na Suíça ela foi e não encontrou. Então, de fato, assim, nem a família sabe onde está. Como é que é para vocês psicologicamente, essa coisa de defender uma pessoa que às vezes cometeu um crime atroz? O Márcio defendeu, para dar um exemplo, o Roger Abdelmaci, mas eu poderia citar outros, né? O Pimenta Neves, né? Que tipo de cliente ele não pegava? Como é que era esse cálculo para ele? Ao longo dos anos que a gente trabalhou junto, eu não vi ele declinar nenhum caso pela matéria, pelo cliente. Pelo contrário, eu acho que quanto mais difícil era a causa, quanto mais aquele réu era afastado da sociedade, sofria com processo penal, com a mídia em cima, mais ele queria pegar a causa. Eu acho que realmente tinha essa atração dele pelo direito de defesa. De fato, eu vejo também com muita tranquilidade, eu não vejo nenhuma contradição, eu acho que talvez o criminalista tenha muito essa facilidade, né, de ver o direito de defesa acima de tudo. E era assim que ele via. Então, a gente tinha casos de crimes sexuais, de tráfico de drogas, assim como a gente tinha crime de corrupção, financeiro, sonegação, realmente assim, e ele tratava igual todos os processos, todos os clientes. Gente, muito obrigado vocês três pelo tempo. Eu acho que Beto, eu sei que não acredita em nada transcendental, vocês dois eu não sei, mas acho que se houver o transcendente, eu acho que ele está feliz da gente ter reconstituído alguns dos momentos mais importantes e legados que ele deixou.
E eu acho que é importante a gente, como país, pensar nesses homens públicos que a gente esquece, né? A gente não tem memória e falar sobre eles, contar histórias, até para inspirar os que estão aí e as novas gerações. Obrigado demais a vocês três. Obrigado. E a você, muito obrigado por estar comigo. Lembra de se inscrever no Amado Mundo e ativar as notificações para não perder o próximo Papo Amado. Valeu!